Olá, olá, eu sou o Hérito Casagrande e você está no Pausa para Teologia. Pastor, pequei, e agora? O que devo fazer? Nossa devocional de hoje está baseada no livro de Romanos, capítulo 5 e capítulo 6, e aqui Paulo vai tratar sobre o tema daquele que está justificado em Cristo Jesus e como esse deve viver a sua vida. Também contrapondo justamente alguns pensamentos errados que havia dentro da igreja com referência ao pecado. Capítulo 5, então, Paulo começa falando acerca da vida daqueles que foram justificados com Cristo Jesus. Ele começa o versículo 1 dizendo que aqueles que foram justificados mediante a fé têm paz com Deus, temos paz com Deus. E aqui me chama a atenção alguns fatos. Primeiro, o fato dessas pessoas foram justificadas, e elas foram justificadas justamente porque Deus envia o seu Filho, o justo, a fim de que esse justo morra pelos injustos e nós, então, sejamos considerados justificados. Essa justificação acontece mediante a fé. O instrumento da justificação é a própria fé, ainda que a origem seja a graça de Deus. E ela produz naquele que é justificado uma vida de paz. Ou seja, parece que Paulo já está combatendo aqui um tipo de sentimento que havia entre os romanos de uma vida que vive em culpa, né? Talvez a própria lei ou a obediência à lei pode gerar uma vida que faz com que a pessoa viva em culpa. O que é a culpa? A culpa nada mais é do que esse sentimento de remorso, de algo que a gente, ou um sentimento de algo que a gente olha para o passado e a gente sente que deveria ter feito. Então eu posso sentir culpa por algo que eu deveria ter feito e não fiz, né? E eu posso sentir culpa por algo que eu fiz de errado. O pecado, então, ele gera culpa no coração do ser humano, né? Então, o primeiro sentimento aqui que Paulo está dizendo, não, vocês entenderam que vocês agora estão justificados com Deus. E porque vocês estão justificados com Deus, a forma com que vocês vivem a fé tem a ver com uma vida de paz, porque Deus promove a paz. E vocês já não olham mais para o passado, para trás, para a culpa. Antes, vocês se gloriam, olha que interessante, gloriamos na esperança. E depois ele fala, gloriamos na tribulação. Aquele que se gloria na esperança, ele se gloria olhando para frente. Ele se projeta para algo que ele ainda não é. E por se projetar para algo que ele ainda não é, ele olha para aquilo que Deus pode fazer na existência dele, aquilo que Deus pode fazer na sua vida, né? Aquele que se projeta para a esperança, ele entendeu como Paulo, né? Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E se gloriar na tribulação tem a ver com entender que a tribulação ela é oportunidade para que a esperança de novo renasça, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque a tribulação ela vai produzir perseverança, a perseverança vai produzir experiência, e a experiência, de novo, vai produzir esperança, fazendo com que eu me projete para frente de acordo com aquilo que é derramado pelo Espírito de Deus na minha vida, né? E aí ele vai falar assim, porque vocês têm que entender que não tem a ver com o mérito de vocês. Cristo não morreu por justos. Antes, o ato de Deus de justificar foi justamente o fato de que Cristo morreu por aqueles que eram considerados injustos. Morreu quando éramos ainda pecadores. E a partir dessa ação de Deus, a sua morte, nós fomos primeiramente salvos da sua ira. Quando diz então que o texto que fomos salvos da sua ira, quer dizer que nós que éramos destinados para a ira eterna, que éramos destinados para o fogo de Deus, por conta do pecado, por conta de sermos injustos, agora fomos então reconciliados, fomos salvos da ira pela sua vida, ou seja, salvos pela vida de Jesus, e recebemos então reconciliação, tendo acesso com Deus. E agora nós continuamos o texto a partir do versículo 12, onde vai fazer uma contraposição entre Adão e Cristo. Aqui então Paulo vai justamente trazer essa questão do pecado e o entendimento de que se o pecado ele entra na humanidade por meio de um homem, que é Adão, quanto mais a graça de Deus não entra na humanidade por meio da ação e da justificação de Cristo Jesus. A gente lembra o texto de Paulo onde ele diz que aonde o pecado abunda, superabunda a graça
de Deus, né? Então Paulo, o que ele vem trazer aqui justamente isso. Vocês não entenderam que o ato da justificação de Deus, ele é muito maior do que qualquer condenação que o pecado pode trazer. Se o pecado ele afeta e condena o ser humano a algo negativo, a ira eterna, a ação de Jesus de justificar, ele condena o ser humano à própria vida eterna. É assim que ele vai finalizar depois lá em Romanos 6:23. Ou seja, nesse segundo trecho, trazendo o contraponto entre o primeiro e o segundo Adão, Paulo então nos faz justamente compreender que a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado. Mas aí logo em seguida, no capítulo 6, Paulo começa então a combater uma heresia que pode surgir a partir disso que ele falou, né? Aqui no capítulo 6, Paulo vai combater algo que ele acabou de dizer, né? Algo que pode surgir em decorrência disso, né? Será que então, porque a graça abundou, eu vou continuar pecando a fim de que essa graça abunde ainda mais na minha vida? E no versículo 15 ele vai combater a mesma coisa. Ele fala, não, vocês não entenderam nada, né? Porque como que vocês podem viver para o pecado se essa vida já foi crucificada com Cristo Jesus e não faz mais parte da nova realidade de vocês? A nova realidade de vocês, ele vai dizer aqui no versículo 3, é a realidade daqueles que foram batizados com Cristo Jesus na sua morte, mas que também foram ressurretos com Cristo Jesus na sua ressurreição. E assim vocês vivem então agora numa novidade de vida, que já não tem a ver mais com a novidade ou com a antiguidade da velha letra, que não tem mais a ver com a obediência apenas da lei, mas que tem a ver com essa nova vida que é dada por Cristo Jesus. E se vocês morreram para as antigas coisas lá do passado, então quer dizer que vocês não podem mais viver para elas, porque a nova realidade de vocês é a realidade agora da obediência. A obediência, e ele vai continuar mais para frente dizer que essa obediência que promove justiça, que é instrumento da justiça, diz no versículo 13. Essa obediência que produz vida, né, e não mais a desobediência que produz morte, porque o salário do pecado, Romanos 6:23, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Assim a gente não vai pecar simplesmente porque a graça de Deus vai superabundar na nossa vida. E também a gente não vai obedecer à lei a fim de que a graça de Deus manifeste ainda mais na nossa vida. Porque, claro, se a lei é um instrumento para apontar para Deus, ela aponta, na verdade, que o ser humano é incapaz de qualquer obediência. Porque o que a lei vai dizer? O que a lei mostrou para o povo? A lei mostrou para o povo justamente a incapacidade destes de obediência, porque eles não conseguiam obedecer à lei. Assim, quando você olha para a lei, o que você está fazendo é olhar para a própria pecaminosidade, olhar para a própria insuficiência, mas você olha para a suficiência de Deus, para a grandeza de Deus. Ou seja, a lei serve daí nesse sentido como um instrumento para mostrar essa grandeza de Deus. O capítulo 5 e o capítulo 6, então, Paulo combate duas questões aqui que eu acho de extrema importância. A primeira coisa, então, que Paulo vai combater aqui no capítulo 5 é a vida daqueles que pecam e vivem uma vida na culpa, né? E eles não entenderam que eles já foram justificados por Deus. E porque eles foram justificados por Deus, a vida deles já não é mais a vida da culpa, mas a vida daqueles que foram justificados por Deus e assim possuem paz no seu coração. Além disso também, o apóstolo Paulo vai combater aqueles que entendem que porque a graça abundou e porque vivem na graça, isso é motivo suficiente para que ele possa pecar. Afinal, a graça de Deus ela é maior do que qualquer pecado, então eu posso pecar. E esses, na verdade, Paulo vai dizer, esses não entenderam que eles vivem novidade de vida, que a realidade deles agora é a realidade da vida para Cristo Jesus e não é a realidade do antigo homem, da velha natureza, do pecado, porque eles já morreram para essa antiga realidade e precisam então nascer de novo. Talvez para esses a resposta seria que eles precisam nascer de novo e entender que, na verdade, a vida que eles vivem deve ser a vida da novidade em Cristo Jesus. Espero que essa devocional tenha abençoado a sua vida, né? E possa justamente fazer com que a gente possa compreender essas duas coisas, que a gente vive
pela graça de Deus, foi salvo pela graça de Deus, foi justificado pela graça de Deus, que a culpa não deve ser o sentimento que domina o nosso coração e que domina a nossa vida, mas que também a graça não é oportunidade para que a gente continue pecando. Antes, a gente precisa encarnar a nova realidade daqueles que vivem uma nova vida com Cristo Jesus. E se você gostou dessa reflexão, não deixe de compartilhar com outras pessoas, se inscrever no nosso canal, para que assim você continue recebendo as nossas reflexões diárias. Que Deus abençoe a sua vida.